Olá pessoal, o que iremos ver agora nesse vídeo? Análise de cenários. O que seria essa ferramenta análise de cenários que o Excel traz para a gente? Imagina uma possibilidade, a gente vai abrir uma empresa, temos uma empresa e aí eu quero fazer eu tenho vários cenários possíveis em relação ao meu faturamento, né? Então se eu faturar 100 mil e eu tiver uma despesa de 330 mil, eu vou ter um lucro X. Se eu faturar 150 mil e tiver uma despesa Y, eu vou ter um faturamento X. Então vocês vão concordar que uma empresa, uma loja, um comércio pode ter vários cenários possíveis dentro de um mês, de um ano. E não só uma loja, um comércio, uma empresa. Você vai pegar uma obra, você é uma empreiteira, então você vai ter vários cenários. Se você se você vai prestar uma obra de 2 milhões e tem um custo X, você vai ter tantos de lucro. Então, se seu lucro, sua despesa for maior, seu lucro vai diminuir. Então, você vai ter vários cenários possíveis. Vou mostrar para vocês um cenário bem simples aqui, que está aqui na nossa tela. Imagina que eu tenho uma receita bruta de 50 mil reais e os custos dos meus produtos vendidos 13 mil. Eu vou ter um lucro bruto de 37 mil, ok? Esse menos o outro. Como é que eu vou fazer? Eu vou armazenar esse cenário dentro do Excel. Eu vou vir em dados, gerenciar cenário. E vou colocar que esse cenário aqui vai ser o meu pior cenário. Se eu tiver uma receita de 50 mil, que é o mínimo que eu espero por mês, eu vou ter um lucro bruto de 37 mil, porque eu tenho outras despesas que eu tenho que arcar com esse lucro bruto, né? Então eu vou colocar aqui, eu vou criar esse cenário, vou colocar com o nome de pior, e aí eu vou ter que colocar quais as células que vão variar. Quais as células vão variar dentro desse cenário meu, ok? Eu vou selecionar sempre essas duas células, porque eu mesmo vou variar elas digitando. Então, se eu tiver um lucro de 70 mil, eu vou ter um custo X. Se eu tiver uma receita bruta de 50 mil, eu vou ter um custo X. Se eu tiver uma receita bruta de 70 mil, eu vou ter um custo Y. E por aí vai. Tá? Então, eu vou cadastrar esse pior cenário. Eu vou colocar esses valores que são variáveis. Tá? Ele vai me perguntar e eu vou adicionar. Adicionado, eu vou criar um novo cenário. Então agora eu vou criar um cenário médio. Um cenário médio. As variáveis que vão se alterar são as mesmas. E esse cenário médio eu vou colocar 70 mil com preço do produto 18 mil. Ok? E eu vou criar um último cenário que vai ser o melhor cenário, que é o que eu espero todo mês. Vai ser 100 mil de venda bruta e o custo dos produtos 29 mil, ok? Então, feito isso, eu já tenho os 3 cenários e aí eu vou me alternar entre esses cenários. Ó. Então, o meu pior cenário eu mostro, o meu cenário médio eu mostro, notem que já alterou aqui, e o meu melhor cenário eu tenho esses valores aqui. Tá? Então, ele criou já vários cenários para mim. Mas, e aí? O que mais que eu consigo fazer através disso? Se eu fechar aqui, ó, os meus cenários estão armazenados, tá? Vou voltar aqui, ó, gerenciar cenários, eu tenho novamente lá os cenários que eu criei e armazenei, gravei esses cenários, esses tipos de cenário. E aí eu tenho um recurso muito legal que seria isso aqui, ó, resumir cenário. Eu tenho 2 tipos de resumo. Ele vai me perguntar quais as células de resultado, no meu caso, sempre o resultado será esse, beleza? Que é quando eu altero essas duas variáveis, esse não é o meu resultado. Então, beleza, eu vou colocar um OK. Ele vai criar uma nova aba para mim e vai trazer para mim um resumo disso tudo. Ó. Então, se eu tiver uma venda de 100 mil com um custo de produtos de 29 mil, eu vou ter esses resultados aqui. Beleza? Voltando aqui, eu quero agora mostrar para vocês esse resumo em uma tabela dinâmica. Ele também cria isso para mim. Qual vai ser o resultado? Vai continuar sendo o B3. Vamos ver o que acontece. Ele cria uma outra aba para mim com a tabela dinâmica. Vou mostrar para vocês um outro exemplo que vai ser esse exemplo aqui, ó. Olha só, eu tenho aqui uma planilha que vai fazer um controle de imóveis locados. Então, se eu tiver 10 imóveis locados, eu vou ter uma média de aluguel de 370, eu vou ter uma média de despesa de 65, eu vou ter um financiamento que eu pago ao banco de 1.530, ok? Notem que todos esses valores eu vou alterar manualmente, então são variáveis que vão alterar no meu cenário.
E de acordo com esses valores, eu vou ter um número aqui, um resultado aqui, tá? Então, se eu tiver dentro de um ano, um mês de ocupação, se eu tiver dentro de um ano, vamos entender esse cenário, ó. Eu tenho 10 casas, então aqui, em 12 meses, eu fiquei um mês de ocupação com as 10. Eu vou ter um fluxo anual de caixa de menos 5.630. Se eu tiver 10 meses de ocupação das 10 residências, eu vou ter um fluxo de caixa de 27 mil, ok? Vamos ver os cenários que eu já tenho armazenado para isso aqui. Ó, eu tenho o cenário 1, vamos mostrar. Notem que o financiamento, taxa de financiamento mudou. Eu tenho o cenário 2, financiamento alterou aqui, né, o número de casas também. Cenário 3, número de casos se alterou, mas as despesas, vamos ver a diferença. Foi só a média de despesas mensais que alterou do 2 para o 3. E o meu cenário 4, eu tenho aluguel, número de casas e o valor de despesas, tá? Então eu tenho 4 cenários possíveis que eu, como controlador, como gestor desse cenário, eu sei as possíveis variáveis que pode acontecer. E aí, se eu quiser um resumo, vou resumo de cenário, vou ter esse seguinte resumo aqui, tá? Então eu tenho os valores atuais é o que já está no filtro lá, eu tenho os 4 cenários, tá? Muito legal, muito interessante. E aí, por fim, eu vou criar um do zero para vocês acompanhar, tá? Então imagina que eu tenho uma escola. Tem uma escola que eu dou cursos de Excel, eu dou cursos de Power BI, e aí eu estou querendo fazer um planejamento. Eu vou abrir essa empresa agora e estou fazendo um planejamento de número de alunos e o lucro que eu vou ter, tá? Então imagina que eu vou ter uma média de 2 alunos por mês e eu tenho um ticket médio de matrículas de R$400, beleza? Então cada aluno paga 400, um curso é 500, outro é 400, eu vou ter um fluxo médio de R$400. Eu tenho uma despesa fixa de R$900, água, luz, internet e aluguel, não estou considerando funcionário. E eu tenho uma despesa variável, e eu vou ter uma despesa variável de acordo com o aluno. Então, cada aluno formado, eu vou ter uma despesa de 10% do valor que ele pagou, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, R$40 vezes o número de alunos, concorda? Então, se eu tiver 5 alunos, eu vou ter uma despesa de R$40 vezes 5. Se eu tiver 10 alunos, eu vou ter uma despesa variável de 40 vezes 10 alunos. Então, nesse caso, se eu tiver 2 alunos, eu vou receber R$800, né? E vou ter uma despesa de 900 e uma despesa variável. Qual que será meu lucro, então, disso tudo? Vai ser número de alunos vezes o valor que ele me pagou, menos despesa fixa, despesa variável. Ok. Então, nesse caso, eu vou ter o lucro de menos 180. Esse vai ser o meu pior cenário, tá? Então, eu já vou gravar ele. Vou excluir aqui, que eu já tinha feito, mas não tem problema. Vou adicionar cenário 1. Qual as células variáveis? Nesse caso aqui, eu vou variar somente essa célula, que é o número de alunos. As outras aqui eu vou manter, que eu coloquei uma fórmula aqui para não precisar alterar ela manualmente, tá? Então, sempre se atente. Qual as variáveis eu vou alterar desse cenário que vai me dar o resultado que eu espero. Beleza? Qual o valor? 2 alunos. Vou criar um novo cenário. Cenário 2. Variável, que vai variar o valor, B1. Quantos alunos nesse cenário? Se eu tiver 4 alunos por mês, vamos ver o que acontece. Vou criar um terceiro cenário. A célula que vai variar B1. Quantos alunos? Eu quero 6 alunos. E, por fim, eu vou criar o quarto cenário. Cenário 4, a mesma célula varia, vai ser 8 alunos. Ok? Então, ok, e vou listar os meus cenários. Eu quero ver o cenário 1, que é o que está na tela, e o cenário 2. Ó, 4 alunos, vou ter um lucro de 540. O cenário 3, 6 alunos, eu vou ter um lucro de 1.260. E o cenário 4, eu vou ter 8 alunos. Se eu tiver uma média de 8 alunos por mês, eu vou ter um lucro de 1.980. Ok? E eu quero ver essas informações resumidas.
Vou vir aqui, ele está me perguntando qual a célula que tem os resultados, vai ser a minha célula B7, ok? Então, eu dou um ok, tá lá. Valores atuais, eu estou em 8 alunos, então aqui eu tenho o cenário 1, eu tenho o cenário 2, o cenário 3, o cenário 4, ok? Só um parênteses aqui, para finalizar, se vocês podem ler na apostila, eu tenho um recurso que se chama mesclar. Mesclar seria se eu tivesse outros cenários, setores diferentes, por exemplo, se eu tivesse lojas diferentes, mas o desenho dos cenários são o mesmo, eu consigo fazer essa mescla de cenários, tá? Eu não vou mostrar essa parte, mas a gente tem um texto explicativo lá na apostila. Então tá aí, pessoal, o próximo vídeo eu vou trazer e finalizar testes de hipóteses, que vai ser atingir metas. Até lá.